Olá, boa noite. Um homem foi preso acusado de torturar o próprio filho em Cariacica. O bebê de apenas 7 meses está internado com traumatismo craniano. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Exames apontaram que a criança tinha vários hematomas pelo corpo. Durante a operação, a polícia chegou a um pai de 22 anos de Cariacica, suspeito de torturar o filho de apenas 7 meses. A polícia acredita que o bebê já sofria há meses as agressões. Uma semana atrás, esse bebê já havia sido internado por traumatismo craniano e se encontrava novamente nessa situação. Descobriu-se no hospital também diversas fraturas antigas. Todo acidente, suposto acidente que acontecia com esse bebê, ele estava sempre na presença do pai. A tortura era tanta que a criança chegou a ter parada cardíaca. Essa criança, ela encontra-se internada com traumatismo craniano por uma suposta queda no banheiro junto do pai, que poderia ter batido a cabeça no vaso sanitário, mas isso ele sequer sabe informar. É um bebê de 7 meses, esse bebê ele sequer anda, então é muito difícil essa criança estar se prendendo entre parede e cama, está se lesionando da forma como foi descrita. Uma suposta queda no banheiro, uma suposta queda da cama. O bebê de 7 meses havia prendido o braço entre o sofá e a cama. Era dessa forma que o pai explicava as lesões que o filho sofria. Elas sempre aconteciam enquanto a mãe estava fora, trabalhando e estudando o dia todo. Que tinha no companheiro, que está desempregado, a tão necessária e importante rede de apoio. A gente percebe quando escuta a mãe emocionada ao falar que ela saiu para a farmácia e o companheiro, o esposo, ligou falando que a criança tinha acontecido alguma coisa para ela voltar correndo. Então a mãe, já em desespero, acionou o SAMU, essa criança teve parada cardíaca até o caminho do hospital. Na mesma operação, um servidor público federal de 48 anos foi preso por estupro de vulnerável e importunação sexual. Foram 6 denúncias ao longo de 6 meses. Ele agia na área de lazer do prédio dele. Ele aproveitava o momento que as crianças iam tomar banho de piscina e chamava as crianças para sauna, ficava chamando as adolescentes de gostosa, olhando especificamente para o seio. No caso específico do estupro de vulnerável, ele aproveitou que tinham 2 crianças, se eu não me engano, entre 6 e 10 anos, tomando banho de piscina. Entrou na piscina, quando as crianças brincavam, que mergulhava, ele aproveitava, mergulhava também e passava a mão no órgão genital das crianças, puxava e passava a mão na bunda das crianças. Um servidor público federal com conhecimento suficiente para entender os crimes que cometeu. Tem um poder aquisitivo bom, tem estudo, conhecimento de que é crime, mas que naquele momento ele não levou isso em consideração, visando justamente satisfazer a vontade sexual dele. Olha, a polícia orienta que é importante que os vizinhos denunciem qualquer suspeita de violência, principalmente envolvendo crianças, para que casos como esse sejam evitados. Em Vitória, aulas de 2 escolas foram suspensas durante a tarde após um confronto policial da região de São Pedro. Os pais se desesperaram para buscar os filhos depois das aulas. Militares realizaram buscas nos atalhos ao bairro Conquista, na Grande São Pedro. O patrulhamento também foi realizado do alto. A procura era pelos suspeitos de participarem de um tiroteio entre gangues dos bairros Resistência e Conquista. A tensão se espalhou entre os moradores da região. Cadê? Tá ouvindo, galera? Pelo menos 10 homens armados trocaram tiros. No canto direito dessas imagens, dá para ver os atiradores correndo pela rua. Comerciantes chegaram a fechar as portas com medo. O tiroteio começou nas proximidades dessa escola aqui no bairro São José, na Grande São Pedro. Alunos e funcionários entraram em desespero. Como era próximo ao horário de saída dos estudantes, cerca de 300 alunos foram mantidos dentro do colégio por segurança, até a chegada da Guarda Municipal. As aulas do turno da tarde foram suspensas.
Muitos pais chegaram a ir ao colégio aflitos para pegar os filhos. Só vi as famílias vindo correndo, querendo buscar as crianças eufóricas, né? E quando você viu as crianças saindo, como que elas estavam? Estavam assustadas? Sim, várias crianças também estavam chorando também, por causa de famílias vindo falando também. E também familiares também vindo buscar chorando também, com medo de ser alvejado na rua também. Também houve confronto em frente à creche Geisla da Cruz Militão, na Avenida Serafim Derenze. A unidade de ensino não abriu as portas no turno vespertino. Olha, depois do tiroteio, um adolescente envolvido no confronto com a polícia foi apreendido. Com ele estava uma pistola calibre 380, segundo a PM, com 12 munições também. Um homem de 28 anos, depois disso tudo, foi abordado. Com ele havia droga e munição. Os dois foram encaminhados à delegacia, a ocorrência estava em andamento. Não houve registro de feridos. Já a Prefeitura de Vitória diz que reforçou a segurança nas escolas da rede municipal e também nas instalações de saúde e que as aulas suspensas serão repostas. Teve tiroteio também na Serra, foi em Planalto Serrano. Um PM foi baleado durante um confronto e um suspeito morreu. Foi uma noite difícil aqui. Muitas pessoas aqui chorando, em choque, outras desesperadas, com medo de que não chegarem na sua casa. O relato da atendente foi sobre o difícil retorno para casa na noite desta segunda-feira dos moradores dos blocos B e C em Planalto Serrano, na Serra. Por volta das 8 horas da noite, manifestantes fizeram barricadas de fogo, não deixando ninguém subir ou descer, inclusive os ônibus. Os policiais se posicionaram na subida dos dois blocos. O BME chegou para liberar as pistas e aí o confronto começou. Para conter os manifestantes, os policiais usaram muita bala de borracha e gás lacrimogênio. Nós montamos nossas linhas de ação para justamente acabar com essa manifestação organizada por criminosos, onde tinham pessoas escondidas na vegetação, efetuando disparos reais contra eles, todos eles camuflados à noite, e nós montamos nossas linhas de atuação e debelamos essa manifestação ilegítima. O primeiro confronto aconteceu por volta das 8 horas da noite nos acessos dos blocos B e C. Homens que estavam armados no meio dessa manifestação atiraram contra os policiais que revidaram. Um dos policiais do BME acabou atingido com um tiro na perna. O segundo confronto teria acontecido por volta das 4 horas da madrugada. Novamente, bandidos aqui do bloco atiraram contra os policiais e no revide, um deles acabou baleado e foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos motivos para a manifestação foi que na semana passada um adolescente foi preso. Ferido nas pernas, esse adolescente de 17 anos foi apreendido e com ele esse farto material, inclusive muitos carregadores e uma pistola que pertenceu ao soldado Comper, assassinado em fevereiro em Nova Carapina. Nós recuperamos o armamento e apreendemos a pistola, onde ela tinha sido modificada para rajada, transformando em uma submetralhadora, e este menor, no ato da sua apreensão, estava com 8 carregadores, todos eles municiados, totalizando 250 munições. Ontem à tarde, a Polícia Militar fez nova ação aqui e prendeu o Jackson Santos Pellegrino, de 29 anos. Os policiais encontraram com ele mais de R$7 mil em dinheiro, uma pistola 9mm, munição de diversos calibres e drogas. E, de novo, muitos carregadores. Com Daniel Muniz de Souza Paixão, de 27 anos, baleado e morto no confronto de hoje no Bloco C, o BME apreendeu de novo muitos carregadores e mais de 2 quilos de cocaína, munição e outros tipos de drogas. A manifestação seria para liberar o adolescente, mas há moradores que aproveitaram o momento para questionar a ação da Polícia Militar no bairro. Eles querem esculachar morador. A polícia estava atacando as pessoas até dentro da casa. Ontem atiraram na janela da minha casa, bala de borracha, a gente estava na janela lá, quase acertou minha filha dentro de casa. E gás lacrimogêneo dentro do meu quintal, tem umas 20 coisas lá de gás lacrimogêneo lá. Mas todos concordam que a ação da PM é importante no bairro e falam
sobre o que falta aqui. Falta respeito também, muito respeito também dos policiais, para o quê? Os moradores se sentirem seguros realmente que eles são uma lei. Eu entendo a situação, mas foi uma atuação técnica, onde nós não temos informações de nenhum ferido na situação dessa questão da manifestação e foi formada com êxito. Olha, o militar baleado recebeu atendimento médico e está bem. E os ônibus estão circulando normalmente no bairro. Novas denúncias contra um médico acusado de abusar sexualmente de pacientes no norte do estado. Mais 3 pessoas procuraram a polícia. Durante a consulta, o médico pedia para que os homens tirassem a roupa, alegando uma suposta alergia. Ele passava a mão nas partes íntimas das vítimas. Isso acontecia em um hospital de Jaguaré. Esse médico foi preso no começo da semana em Colatina. A seguir começam os preparativos para as eleições. A votação é daqui a 11 dias. A gente já volta. Uma pessoa ficou ferida após um acidente em Venda Nova do Imigrante. A batida envolveu um carro e uma carreta. Com o impacto, os pneus dos 2 veículos foram arrancados. A batida aconteceu na BR-262, no centro da cidade. Com a violência do impacto, o carro foi parar no canteiro da rodovia. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados, foi socorrida pelo SAMU e levada para um hospital da região. Estamos na reta final para as eleições 2022. Daqui a 11 dias, quase 3 milhões de pessoas vão às urnas para escolher os candidatos aqui no Espírito Santo. As urnas eletrônicas já começaram a ser preparadas. Ao longo dessa semana, em todo o estado, as urnas eletrônicas estão sendo preparadas para as eleições 2022. Para atestar a transparência do processo eleitoral, o dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Espírito Santo acompanhou esse primeiro momento. Que a função constitucional do Ministério Público é velar pelo regime democrático. E o regime democrático passa pelas eleições. Então o Ministério Público Eleitoral, não só o Ministério Público Federal, como o Ministério Público Estadual, acompanha todo o processo eleitoral em todas as eleições. Durante essa semana, as urnas estão sendo configuradas, a gente pode dizer assim. Estão sendo instaladas as fotografias dos candidatos, todos os dados e também dados dos eleitores de cada sessão eleitoral. Isso acontece pelo menos até essa sexta-feira. A partir da próxima semana, acontece então a cerimônia visual para verificar se está tudo correto. Se porventura alguma urna descarregou, aconteceu algum problema, ela então vai ser passada por uma cerimônia complementar, para logo, no dia 2 de outubro, estar apta para você, eleitor, poder votar. Quase 3 milhões de pessoas podem votar no estado esse ano, para escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e também presidente. Antes e durante, o MP promete fiscalizar de forma intensa a campanha desse ano. O Ministério Público estará na rua para, eventualmente, acompanhar caso haja derrame de santinhos, tentativa de compra de votos, ou seja, estaremos atentos. Há 26 anos, o brasileiro escolhe os seus representantes pelas urnas eletrônicas, o que garante uma das apurações mais rápidas do mundo e também a transparência nas eleições. Não há qualquer notícia de que houve fraude em alguma urna eletrônica no Brasil. Então a urna é segura, há muita desinformação, mas o eleitor pode ficar tranquilo que nós estamos acompanhando para que haja uma eleição limpa e a vontade do eleitor prevaleça. E para permitir que você conheça melhor as propostas dos candidatos, a TV Tribuna continua com a série de entrevistas dos candidatos ao Senado. O convidado de hoje foi Idalécio Carone, do Agir. O empresário Idalécio Carone Filho, Carone, disputa a vaga pelo partido Agir. Atualmente é proprietário e administrador de uma emissora de TV. Na vida política, atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha. Entre as propostas estão a instalação de módulos de computação nas escolas e a defesa da redução da maioridade penal. Eu acho muito importante isso no jornalismo. Você pergunta, mas também não fica cortando, né? Eles me deixaram falar, então foi muito bom. Eu explanei. Pena que o tempo é pouco, né? Curto, né?
Senão eu ia falar muito mais do meu projeto de saúde, de emprego, como é que não é. Se o povo entender que eu vou ter essa oportunidade, que bom, porque eu vou trabalhar para o meu povo, eu não estou mais na idade, não quero carreira política, vou encerrar num mandato só. A TV Tribuna abriu espaço para os 9 candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. São entrevistas com duração de 10 minutos, ao vivo, com questionamentos feitos pelos apresentadores do TN1. Os temas abordados ajudam os eleitores a votar de forma consciente. Este ano, os capixabas vão eleger apenas um senador, que tem mandato de 8 anos. No dia 2 de outubro, também serão definidos governador, presidente, deputados federais e estaduais. O convidado de amanhã é Gilberto Campos, do PSOL. É no TN1, ao meio-dia. A união de mulheres que rende frutos é o que você confere no retorno do TN2. A gente já volta. Gerar renda e fortalecer a autoestima por meio da informação. Essa é a proposta de um projeto criado pela comunidade do bairro Resistência, em Vitória. A ideia surgiu a partir de um momento de dor, mas hoje é pura alegria. Seja muito bem-vinda à aula de cocada de cacau com a tia Rita. Agora é mexer até o ponto de cortar, jogar na bancada para fazer o corte da cocada. E para dar o ponto certo, tem que mexer bastante, viu? É ótimo, eu gosto muito de cozinhar, fazer ainda mais doce, né? E a professora, como é que ela é? Ensina direitinho? Maravilhosa! E nessa turminha de mulheres poderosas, tem aquelas alunas que só ficam olhando, você sabe, né? Vocês estão aqui para aprender ou para comer? Os dois, né? Claro que a gente não vai ficar de fora na hora que estiver pronto, né? Cocadinha boa ali de cacau, né? Nossa, uma delícia, maravilhosa. Vou fazer também na minha casa, né? Mas a gente também já aprendeu e a gente já sabe os passo a passo mesmo. Essa turma é de um projeto chamado Mulheres Poderosas, que funciona numa casa do bairro Resistência, em Vitória. Tem cerca de 90 apoiadoras e surgiu há 4 anos. Aqui, sob as orientações da tia Rita, a mulherada aprende um monte de coisa. Aprender para empreender. E a gente está organizando mais para frente uma feirinha para tudo que as poderosas aprenderem aqui nas aulas, a gente está colocando na feirinha para estar vendendo e gerando renda. E essa é uma baita de uma oportunidade para uma renda extra, é ou não é? Dependência financeira é muito ruim, mas a independência financeira é a melhor coisa, que você pode fazer o que quer, na hora que quer, de acordo com o seu ganho. Tenha uma coisa também chamada administração financeira. Não gaste mais do que você possa. Você lembra da dona Irene? Pois é, enquanto ela vai mexendo lá dentro, a gente vai papeando aqui fora. Mexe aí, hein? Para de mexer não, faltam 20 minutinhos só. Tô aqui com a Joana. Joana, deixa eu ler o que tá na sua camisa. Mulheres Poderosas da Grande Vitória. Sim. Como é que esse grupo nasceu? Nasceu que eu sofri violência e tive a necessidade assim, de um acolhimento e não tinha. Aí eu comecei a ficar pensando o tempo todo que tinha que ter muitas mulheres por aí igual a minha situação, que deveria ter um acolhimento, né? E fazer um trabalho junto. Aí eu criei um grupo de Zap, comecei a convidar e falar, veio o nome de Poderosa, todo mundo na hora falou assim, é bom, vamos colocar. Todo mundo gostou do nome. Sim. Convidei aqui minha vizinha, que são vizinha minha, que eu moro aqui na mesma rua, e foi aparecendo Poderosa do Jardim Camburi, Poderosa da Serra, Poderosa de vários cantos. Que história linda, né, amiga do TN? E o resultado é um lanchinho também, né? Por que não? É bom que a gente divulga o trabalho dessas mulheres super poderosas. A gente brinca, se diverte, além de aprender a fazer alguma coisa para estar gerando renda. Esse é o objetivo do grupo, falar sobre a violência, fazer a gente aprender para poder estar vendendo e criando renda,
e trazer uma vida mais tranquila para a gente. Informação é tudo que a gente pode ter. É verdade, a união faz a força. E olha, elas deram pra gente um pouquinho desses biscoitos da cocada, são maravilhosos, viu? Todo mundo adorou aqui na redação, parabéns. Parabéns pra Joana, para essas meninas poderosas mesmo, que se uniram para empreender e gerar renda. Se você quer informações sobre o projeto, anota aí o telefone, gente, 98894-5906. TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais informações para você, viu? Até lá.